Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, agora e sempre. Amém. O convite para esse culto dizia assim na arte: Setembro Amarelo, porque suicídio não é brincadeira. Parte 1. Isso quer dizer o quê? Que nós vamos conversar hoje à noite e no próximo domingo sobre esse tema. Hoje nós vamos conversar sobre o que fazer com quem está pensando em tirar a sua vida e o que a gente faz com a dor que fica quando alguém fez isso. E essa é a triste realidade de muita gente no nosso país. O suicídio, ele é um importante problema de saúde pública, assim ele é encarado. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, todos os anos mais pessoas morrem como resultado do suicídio do que de HIV, malária ou câncer de mama, ou ainda guerras de homicídios. Entre os jovens, e isso é um dado preocupante, entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio foi a quarta causa de morte, depois de acidentes no trânsito, tuberculose e violência urbana. É a quarta causa de morte de jovens entre 15 e 29 anos. É um fenômeno bastante complexo. Não dá para a gente simplesmente nivelar de qualquer forma. A gente precisa olhar para esse assunto com a complexidade que ele exige. Porque ele afeta diferentemente culturas e também masculino ou feminino. Segundo dados da Secretaria de Vigilância em Saúde, divulgado pelo Ministério da Saúde em setembro de 2022, entre 2016 e 2021, por que nós temos dados só de 21? Porque o levantamento é feito e divulgado o resultado a cada 5 anos. Então, o último resultado divulgado foi em 2022. Entre 2016 e 2021, houve um aumento de, pasmem, 49,3% nas taxas de mortalidade de adolescentes entre 15 e 19 anos por suicídio, chegando a 6,6 suicídios por 100 mil habitantes. E um aumento de 45% entre adolescentes de 10 a 14 anos, chegando a 1,33 suicídio para cada 100 mil adolescentes. A pergunta talvez que a gente faria assim rasteiramente é: o que leva um adolescente a colocar fim na sua vida? Ele nem sabe o prazer de terminar de pagar a última prestação de um carnê dessa grossura. A gente não pode ser tão superficial. Existem causas que levam alguém com 10 anos de idade a dizer deu para mim. E essas causas muitas vezes são ignoradas. Os dados ainda são um pouquinho mais interessantes. As taxas variam entre países, regiões e entre homens e mulheres. No Brasil, 12,6% por cada 100 mil homens, em comparação com 5,4% para cada 100 mil mulheres morrem devido ao suicídio. Ou seja, os homens se matam pelo menos o dobro do que as mulheres. As taxas entre homens são geralmente mais altas em países de alta renda, podendo chegar a 16,6% para cada 100 mil homens. Para as mulheres, as taxas de suicídio mais altas são encontradas em países de baixa renda, ou renda média, e chega a 7,1% para cada 100 mil mulheres. Em países da Europa, houve um declínio nas taxas de suicídio e observou-se um aumento dessas taxas em países
do leste asiático, da América Central e América do Sul. Embora alguns países tenham colocado a prevenção do suicídio no topo de suas agendas, muitos permanecem ignorando o assunto, e o Brasil faz parte de um dos 38 países que são ferrenhos lutadores pela causa da vida, pelo não suicídio. Onde é que estão essas informações, pastor? Essas informações estão no DataSUS e estão também no setembroamarelo.com. Pode olhar lá em casa, tem todo um descritivo bastante longo dessas informações. Por que eu trago esses dados? Porque eles refletem a realidade que a gente vive. Eles refletem um problema que está aí. Um problema grave que está aí. E que a gente não pode simplesmente fazer de conta que não está acontecendo. Nós precisamos olhar para o suicídio com a seriedade que exige. Por quê? Porque de cada 100 mil homens brasileiros, 12,6% desses homens atentam contra a sua vida. Isso é mais de 10 mil homens. Isso sem contar a morte de acidente de trânsito, trabalho, etc. e tal. Os dados são alarmantes. As causas do suicídio são complexas, a gente não pode simplesmente dizer que é fácil de entender. A gente não pode subestimar pessoas que comentam em algum momento, melhor seria eu estar morto. Isso não pode ser subestimado. O fato é que a gente não sabe ao certo como lidar com isso. Fato é que a gente não sabe ao certo como ajudar alguém que está com ideação suicida. Esse é o nome que se dá, esse é o título que se dá. A gente não sabe ao certo como lidar com isso. O que eu faço? Vou ligar para o pastor. Vou ligar para o psicólogo. A gente fica desesperado porque a gente não sabe como lidar. Porque realmente é algo que nos desafia. Mas tem um texto da Bíblia que quer nos ajudar a perceber algumas coisas e nos levar a refletir sobre esse assunto, onde nós lemos na Bíblia uma história de Paulo que evitou um suicídio. Quem quiser acompanhar, está em Atos, capítulo 16, os versículos 25 a 28. Atos 16, 25 a 28, diz assim: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente, houve um forte terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram, e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas. Imaginando que os presos haviam escapado, puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou: Não te faça nenhum mal, não te mate, estamos todos aqui. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa palavra, onde nós lemos que o apóstolo Paulo evitou um suicídio. Paulo percebeu o perigo e interveio. Senhor, obrigado por essa palavra. E fala, Senhor, ao nosso coração também, por meio desta palavra tão preciosa do livro de Atos. Assim nós oramos e te pedimos, no nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, ele era judeu da tribo de Benjamim, mas ele era também cidadão romano. E como bom cidadão romano, ele sabia que um carcereiro pagava com a sua vida caso um preso fugisse. As prisões daquela época, naquela região onde o Novo Testamento aconteceu ali, a região onde hoje é a Turquia, as prisões elas eram diferentes das que nós conhecemos hoje. Via de regra, as prisões eram subterrâneas, eram buracos cavados na terra,
na rocha, um lugar insalubre, escuro, úmido, sem ventilação. E ali eles eram jogados, amarrados a troncos, os presos. E aí tinha uma grade que fechava a porta de entrada para esse lugar. Um lugar horrível. A prisão era um lugar horrível, não que seja bom hoje, mas era um lugar horrível, pela insalubridade do lugar. E junto a essa porta, junto a essa grade, tinha um carcereiro. E ele estava dormindo. Paulo, Silas estavam presos ali. Por quê? Porque eles haviam sido condenados à prisão por pregarem o Evangelho, por anunciarem Jesus. E eles estavam presos. De repente, eles estavam cantando e louvando ao Senhor naquela situação. Lá pelas tantas, acontece um terremoto, aquela prisão arrebenta tudo, solta tudo, a porta se abre e tal, no meio daquela confusão toda, o carcereiro olha aquela situação toda e pensa, pronto, não tem mais ninguém aí. Puxou da espada e ia tirar a sua vida. Por quê? Porque ele sabia que ele ia ser condenado à morte de qualquer jeito. Então, para nem passar por isso, eu já dou um jeito agora, porque ele estava numa situação de profundo desespero. E o apóstolo Paulo, sabendo disso, conhecedor da lei romana, por ser cidadão romano, disse, estamos todos aqui. Estamos todos aqui, ninguém fugiu. E eu imagino a incredulidade desse homem diante de uma fala dessa. Não, eu estou sonhando, não é possível. E ele pega uma luz e entra para dentro da escuridão. Era noite, provavelmente. E quando de fato todos estão ali, ele diz, senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? Lembra que eles estavam cantando? Lembra que eles estavam exaltando, louvando o nome de Jesus? Aquilo estava mexendo com ele. Há dias. Muito bem. Paulo, o apóstolo, evita um suicídio. Paulo, ele foi muito esperto em perceber o perigo que havia para esse homem. Ele percebeu que esse homem corria perigo de vida. Por quê? Porque ele seria condenado à morte, então eu me mato agora. Evito toda essa burocracia e a humilhação. Porque imaginem vocês, na categoria dos carcereiros, de repente, tu é o cara que deixou os caras escapar. Mas tu é mané mesmo, né? Aquela zoada que a gente dá básica assim. E ele então diz, para mim deu. E aí a gente precisa se perguntar, será que nós teríamos a sagacidade do Paulo de perceber um possível suicídio? Será que nós teríamos a esperteza dele de dizer assim, cara, isso é um sinal, eu preciso fazer alguma coisa? Eu acho que às vezes a gente não consegue interpretar algumas coisas. E a pregação de hoje de noite é justamente uma tentativa de nos ajudar a perceber os sinais de perigo e os sinais de alerta que se levantam quando nós lidamos com as pessoas e percebemos os sinais e os ignoramos. Os dados do SUS revelam um aumento no número de suicídios de adolescentes. Mas antes, muitas vezes nós ignoramos que esses adolescentes estavam se mutilando, estavam se cortando. Talvez alguns saibam, nós, quando trabalhávamos em Ituporanga, nós ajudávamos, colaborávamos numa comunidade terapêutica, que hoje é o Serene Feminino. Antes de ser o Serene, era o Renascer. E nós, uma vez, acolhemos uma menina lá, que quando chegou, tinha o tempo todo assim, escondendo os seus punhos. E quando esse comportamento chama a atenção, então, quando a gente descobriu, ela estava toda cortada. E eu lembro de uma conversa que eu tive com essa menina. Por que tu te cortava? Porque eu queria uma vez esquecer a dor do coração
e senti uma dor no meu corpo. Meu coração doía. O desespero era tão grande que eu preferia trocar aquela dor por uma outra dor que me fizesse esquecer aquela. Os dados revelam que adolescentes estão tirando a sua vida, que jovens estão se suicidando. E muitas vezes a gente ignora sinais de alerta importantes como, por exemplo, esse. Estão se cortando. Adolescentes e jovens estão se matando por conta do bullying que sofrem. O bullying é uma desgraça na vida de muitos jovens. Por quê? Uma, porque a gente acha bonito zoar da cara de alguém por alguma questão. E muitas vezes nossos filhos aprendem a fazer bullying com os outros com os bullying que a gente faz entre a gente. No futebol, por exemplo. Né? O seu perna fina. Aí ele olha o coleguinha na escola com as canelinhas meio finas, vira o canela fina. Orelha seca. Dumbo. E outras coisinhas mais. O bullying que a galera está fazendo com uns com os outros, a gente nem se dá conta. E isso, gente, para alguém que está na sua formação psicoemocional, é desesperador. Quando eu era moleque, eu era muito gordinho, mais do que eu sou hoje. Mas eu era assim um meninão, daqueles meninão que o pai não pegava mais no colo. E na escola tinha um menino que ficava zoando na minha cara. Ele me deu um apelido. É óbvio que eu não vou contar para vocês. E isso me incomodava muito. E eu ia para casa chorando por conta do apelido que ele me deu. E isso gerava em mim não o desejo de me matar, porque eu sabia que eu era amado pelo meu pai e pela minha mãe. Mas isso gerou em mim um desejo de vingança. E eu pensava assim, o dia que eu te pegar, vai ser feia coisa para o teu lado. E esse dia chegou. Eu era muito ruim no futebol, eu continuo ruim no futebol, eu não sirvo nem para gandula. Mas nós jogava bola. E aquele moleque, mais alto que eu, magrelo, sempre tirando um sarrinho, fazendo bullying com aquele apelido que ele botou em mim. Naquele dia eu disse, é hoje. Numa dividida de bola, eu derrubei ele. Só que nós não jogava assim nesses campos de society, bonitinho, lisinho, era esses pasto mesmo, sabe? Com buraco e tudo mais. E ele caiu. E quando ele caiu com o braço no chão. E eu pensei, eu vou só dar uma encostadinha. E peguei o pé. Só que o braço dele não estava apoiado num lugar fixo. Tinha um valinho embaixo. Quando eu pisei, aquele braço fez assim. Fratura. Levantei. Vingança feita. Só que aí veio o desespero pelo outro lado, porque eu pensei, não era para machucar nesse ponto. Não era para quebrar braço de ninguém. Hoje a molecada está se matando por causa disso. E a gente parece que não enxerga às vezes. Por isso, presta atenção nos adolescentes com quem tu vive. Presta atenção. Eles não estão vivendo dias fáceis. O bullying está tomando as escolas de tal proporção que a gente nem se dá conta do tamanho do problema. E o bullying também tem gerado confusões das mais variadas, e uma delas é a confusão de identidade. Quem eu sou, afinal de contas? Quando o menino precisava ter do lado dele o pai para dizer, cara, tu é um moleque amado do Senhor, tu é um moleque amado por mim. Eu quero te amar e te cuidar, porque tu é meu filho. Não tem. Porque a gente está mais preocupado com outras coisas. E a molecada entra nas crises de identidade. Crises gravíssimas. E aí daqui a pouco ele está tão confuso que ele já não sabe mais o que ele é, o que ele quer. E ele tira a sua vida.
Estou tocando só em algumas coisinhas no que diz respeito a suicídio de adolescentes. Nós vivemos tempos em que nós estamos desconstruindo alguns estereótipos, e um desses estereótipos é que homem não chora. Não é assim? Sabe por que os homens se matam em número maior, mais que o dobro do que as mulheres? Por causa dessa maldita fala que nos ensinaram que homem não chora, homem não pede ajuda. O cara está sepultando o pai, sepultando a mãe, e se corre uma lágrima tão discreta que tu diz, não é possível. Aí o cara vai até as últimas consequências, aguenta, como a gente diz, no osso, toda a sua dor, toda a sua frustração, toda a sua tristeza, todo o seu vazio, e vai aguentando, e chega um ponto que não aguenta mais. Ué, o sujeito se suicidou, mas ele estava sempre tão bem, tão forte, tão centrado. Cuidado, cuidado, força demais é perigo à vista. Porque nós somos, sabe o quê? Humanos. E humanos choram. Humanos riem. Humanos têm sonhos. Humanos têm frustrações. Humanos têm mau humor. Humanos não são esse constante equilíbrio. Humanos são como montanhas russas. Um dia tu levanta de mau humor, mas daí daqui a pouco acontece uma coisa legal no trabalho, tu já volta para casa melhor, no outro dia tu dorme bem, tu levanta super bem, e assim vai. A vida é esse constante sobe e desce. Cuidado com pessoas muito caladas. Cuidado com pessoas muito caladas. Cuidado com pessoas que tiveram mudanças bruscas de humor. Cuidado. Nós precisamos também entender que um outro grande causador de suicídio em nossos dias é o adoecimento mental que a gente vive. Setembro Amarelo não é só o mês de conscientização de prevenção do suicídio, mas também é o mês de conscientização sobre o adoecimento mental. Na medicina, tem duas áreas que são assim as que mais vão faturar e ser necessárias daqui por diante. Geriatria, para cuidar dos idosos. A gente não morre mais, né? Já perceberam isso? O povo brasileiro ficando cada vez mais velho. Uma coisa de louco. Geriatria e psiquiatra. Por quê? Porque nós estamos adoecendo. E adoecendo de uma maneira terrível. Nós estamos vivendo momentos de depressão como talvez nunca vivemos. Depressão não é frescura. Depressão não é fraqueza. Depressão é coisa séria, que precisa de tratamento sério. Só que, por outro lado, nós também vivemos uma época em que a gente não sabe mais lidar com a tristeza. É meio que proibido estar triste. E aí, com isso, a gente se dopa. Eu acho que eu estou deprimido. Vou tomar um ansiolítico. Eu tô triste, eu vou tomar um remédio. Gente, tristeza sempre fez parte da vida humana. Mas ela passa. Depressão é um estado permanente de tristeza e desânimo, que leva a pessoa a uma tristeza tão profunda que ela não consegue nem dizer o que ela está vivendo. Tem um livro que vai ser lançado agora em outubro, de um psiquiatra que eu gosto muito de seguir nas redes sociais, Daniel de Barros. Ele é psiquiatra em São Paulo e ele é muito amigo de um pastor que eu gosto de ouvir. E ele escreveu um livro que o título é Tristeza não é doença. Eu estou curioso para ler esse livro. Porque hoje em dia, ele disse lá no meu consultório, as pessoas... eu estou meio triste e tal, eu acho que eu estou precisando de um remédio. E ele disse que ele não prescreve remédio,
para ninguém sem antes fazer uma boa anamnese, ou seja, uma boa investigação das causas da tristeza. Aí a mulher está triste por muito tempo, mas o filho acabou, o único filho, né, o neni, né, o bebezinho da casa, o único filho foi morar em outro país e ela está sozinha com o marido. Isso não é motivo para medicação. É motivo para curtir a saudade e dizer assim, querido, agora vamos tocar a vida adiante. Só nós dois. E as pessoas querem tomar remédio. Por quê? Porque não querem sentir tristeza. Então nós temos essa confusão. Eu não tomo remédio de jeito nenhum e às vezes está morrendo de depressão, quando deveria tomar. Está entendendo? É um tempo confuso. Então a gente precisa estar atento a esses sinais. E nós estamos adoecendo de tal forma que nós voltamos como adultos a chupar bico. Viram essa? Não viram? Até uns 15 dias atrás nós falávamos de outra coisa nas redes sociais, adultos que voltaram a chupar bico, chupeta. Para o mundo que eu quero descer. Assim não dá. Sinal de adoecimento. Nós estamos adoecendo e nós precisamos urgente olhar para essas questões. Nós vivemos num mundo em que nós ficamos tristes porque nós não podemos mostrar o melhor prato de macarrão. Eu estou tentando achar a melhor palavra, para não dizer ridículo, mas eu acho engraçado que algumas pessoas estão com a rede social aberta, fazendo foto do seu prato no restaurante, fazendo selfie no restaurante. Tá, e quem não pode ir num restaurante bom e comer o melhor prato daquele restaurante? Porque eu sou miserável, porque eu sou infeliz. Está entendendo? Esse comparativo. Ninguém coloca na rede social a montanha de roupa por lavar que tem lá na lavação. Né? Ninguém coloca na rede social que teve uma briga com a mulher. A gente só bota o melhor lado. O problema é que a gente não tem mais filtro para perceber que isso é uma necessidade desesperada por atenção. Olhem para mim, olhem como eu tenho valor, eu estou no melhor restaurante da cidade. Isso é doença, gente. As redes sociais potencializaram o adoecimento mental da nossa sociedade. E a gente precisa prestar atenção nisso. Um outro sinal que a gente precisa prestar atenção, que pode levar a suicídio, é o isolamento. O sujeito vivia rodeado de pessoas e de uma hora para outra ele só quer ficar sozinho. Cuidado. E ainda o último sinal, e é claro que não acabam aqui, são apenas alguns, porque senão essa pregação não teria mais fim tão rapidamente. Um último sinal que a gente precisa perceber é quando a pessoa diz assim: um dia eu ainda vou me matar. Conheço um sujeito que estava tão de saco cheio com outro que dizia isso o tempo todo, que disse: esse aí eu vou curar. Comprou uma corda e levou para o cara. E disse: agora usa isso de uma vez e para de me encher a paciência. Isso é loucura. Isso não se faz. Por quê? Porque a pessoa que diz eu vou me matar, ela não quer se matar. Ela quer ser vista. Ela quer ser lembrada. Talvez ela esteja doente. Por isso, gente, é um assunto muito complexo para a gente tratar isso de maneira leviana. A gente precisa, com atenção e cuidado, prestar atenção nas pessoas ao nosso redor. Talvez a gente está tão focado em coisas que a gente precisa dizer assim: não, eu preciso focar em pessoas. Quando foi a última vez que tu prestou atenção na tua esposa? Mas prestou atenção de verdade.
Puxa, ela cortou o cabelo faz 15 dias, ela disse, eu nem tinha percebido ainda. Quando foi a última vez que tu prestou atenção no teu marido? Mas prestou atenção de verdade. Quando foi a última vez que tu prestou atenção de verdade no teu filho, na tua filha? Ah, mas ele vive no quarto enfurnado, ele não quer conversar. Ele não quer conversar com quem sempre tem respostas prontas. Ele quer conversar para quem consegue entender o mundo que ele está vivendo. Por quê? Porque a gente sempre acha que, que é isso? Tu tá aí choramingando porque a menina não quis nada contigo? Mas ela nem é tão bonita, tem outra bem melhor. Tu matou a conversa. Mas o que te encanta nela de verdade? Ô pai, mó gatinha. Isso a gente escuta de vez em quando, mó gatinha. E tu acha que não tem chance com ela? Não, pai, não tem. Por quê? Ah, pai, não sei. Então vamos pensar junto. É diferente a maneira de conversar. Ah, deixa de bobagem. Sai dessa toca, sai desse quarto. Não vai dar certo. Os nossos adolescentes estão desesperados em busca de conversa. Em busca de alguém que não tenha respostas prontas, mas que os ouça. E nós precisamos prestar atenção, porque essa galera está tirando a sua vida. Essa galera está se matando. E esse assunto é sério. Então, gente amada, gente querida, o meu desejo é que a gente saia daqui hoje de noite, conscientes de que isso está aí, na porta da nossa casa. De que nós temos pessoas nosso círculo de convívio que talvez estão pensando em fazer isso. Há uma pesquisa, eu não sei a origem dela, não sei a fonte, isso eu ouvi, não sei se foi do CVV, enfim, em algum lugar eu ouvi isso. Diz que para cada pessoa que se suicida, pelo menos 7 pensaram em fazer e não tiveram coragem. E olha, nas minhas conversas, de ouvir pessoas no gabinete pastoral, muitas me disseram já, eu só não tirei a minha vida por causa dos meus filhos. Eu só não tirei a vida por causa dos meus pais. Eu só não fiz uma bobagem. E nem todo suicídio é enforcamento, ou tiro, ou facada, ou envenenamento. Tem aqueles acidentes que muitas vezes acontecem, que tu diz assim, não dá para acreditar que morreu nesse acidente. Olha o lugar onde bateu. Eu ouvi isso de uma pessoa que me disse assim, numa situação de profunda doença. Eu estava na 101, chorando e pensando assim, como é que seria se talvez eu jogasse o meu carro debaixo de uma carreta? E eu só não fiz, disse a pessoa, porque alguém segurou a minha mão e segurou o volante daquele carro. E eu sei quem foi. Foi o anjo do Senhor que estava do lado. Sabe, a gente tem que prestar atenção. O assunto é muito sério. E não é à toa que o governo brasileiro instituiu o Setembro Amarelo para a gente conversar sobre esse tema tão delicado, tão importante e tão atual. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos permita perceber o quanto nós somos amados pelo nosso Deus. E se tu está numa situação que tu precisa conversar com alguém e não tem ninguém para conversar, me procura. Vem conversar.
Se tu sabe de alguém que está querendo conversar e não tem coragem de chegar na gente e perguntar se pode ligar ou marcar um horário, pastor, o fulano gostaria, mas ele não sabe como chegar em ti. Eu vou lá, não tem problema. Gente, nós não podemos nos omitir diante dessa situação, porque se Paulo se omite, o que acontece? O carcereiro está morto e o pai de uma família se foi. E quando a gente continua lendo a história em Atos 16, nós vemos que essa família foi salva, porque Paulo percebeu o perigo. Que Deus nos ajude. Amém.